Mais um vídeo aqui do canal Catolicismo Blindado, o professor Eduardo Faria. Agora ele entrevistando o ex-pastor William de Oliveira, teólogo e ex-pastor adventista. Vamos lá ver? Muito bem, gente. Vamos iniciar a nossa bateria de perguntas. Eu tenho muitas perguntas, já fui ensaiando algumas desde que eu cheguei aqui em Delaware. Mas eu queria começar, William, perguntando para você como que foi a sua formação religiosa, a sua educação religiosa antes de você se tornar protestante. Você nasceu num lar protestante, nasceu num lar católico, como que foi isso na sua vivência de infância e adolescência? Essa é uma boa pergunta, porque é a gênese de tudo, né? É o começo onde realmente eu fui cativado pela graça da Santa Igreja Católica, mas os meus avós, eu cresci com os meus avós no interior de São Paulo, numa cidade chamada Agudos. Uhum. Em Agudos tem um seminário chamado Seminário Santo Antônio, da Ordem dos Frades Menores, e tem uma fazenda lá chamada Fazenda Santo Antônio. Olha. Os meus avós trabalhavam lá na fazenda. Entendi. Então eu cresci nesse ambiente, juntamente com os frades. Eu fui batizado, né, na matriz lá de Agudos, São Paulo Apóstolo. Você foi batizado na igreja recém-nascido. Eu fui batizado logo depois que eu saí do hospital, porque eu tive um problema de saúde grave, né, que ele chamava a doença do macaco. Olha. Mas na realidade a gente sabe que não é esse o nome. Mas eu passei por isso, então fiquei um bom tempo no hospital, né? Sim, mas eu digo assim, na infância. Com icterícia. Eu fui batizado na infância. Tá. E logo depois que eu fui batizado, os meus avós, eles ainda continuavam trabalhando lá. E eu tive o primeiro contato com a Igreja Católica juntamente com os frades franciscanos e na igreja lá de Agudos, no estado de São Paulo. Uhum. Esse foi o meu primeiro contato com a Igreja Católica, indo à missa aos domingos, indo nas quermesses, assistindo, mas nada tão profundo. Era só realmente um neto ou um filho indo na igreja com os pais e com os avós. Você chegou a fazer primeira comunhão? Eu fiz primeira comunhão depois, não na infância, porque ainda na infância eu acabei saindo da Igreja Católica, não porque eu queria, mas porque eu fui conduzido a essa saída, né? O que aconteceu? Você foi para onde? Os meus avós, eles saíram do seminário onde eles trabalhavam e foi morar na cidade. Uhum. E na cidade eles foram visitados por alguns pastores evangélicos da cidade e eles decidiram, então, sair da Igreja Católica para ir para a Igreja Evangélica. E eles se tornaram evangélicos e eu comecei na Igreja Evangélica também, ainda muito cedo. A minha avó era analfabeta. Você tinha quantos anos nessa época? Uns 5, 6 anos. 5 para 6 anos. Então, desde 5 anos, você já frequentava a igreja protestante? Sim, já ia na escola bíblica dominical. Que igreja que era? Começou na Igreja Batista, depois os meus tios acabaram... Muito novinho, né? Quando ele sai da igreja é muito novo ainda, 5, 4 anos, não tem ideia ainda do que tem, o que é que acontece na igreja, né? Indo para uma igreja chamada Igreja do Evangelho Quadrangular, mas eu tive a minha criação na doutrina batista na minha infância. E dos 5 anos em diante, você permaneceu na Igreja Batista? Teve algum período que você saiu? Como é que foi? Não, eu saí da Igreja Batista porque logo que eu comecei a crescer, claro, mas antes é interessante só dizer isso, a minha avó, ela era analfabeta e ela me ensinou as escrituras a ler uma pessoa analfabeta sendo utilizada para ensinar uma criança a ler. Porque eu acredito assim, quando a pessoa quer realmente ser um instrumento na vida de outras pessoas, independe se ela tem educação, independe se ela tem um diploma, formação, Concordo. porque Deus quer usar todos nós, independente de formação acadêmica ou não. E minha avó me sentava no colo, e ela pegava uma Bíblia, sabe, antigamente, até costume católico da minha avó, de deixar a Bíblia aberta em casa, no Salmo 91, e aquela página ficava amarelada. E o meu tio lia a Bíblia para ela, então ela sabia o Salmo 91 decor, Salmo 90, 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Potente. E ela botava o dedinho e falava, ó, aqui está escrito assim, aquele... E eu ia olhando as letras que ela estava verbalizando, e eu fui aprendendo a ler com uma senhora analfabeta. E ali eu gostava de ir à igreja, porque na igreja eu gostava de brincar de ser pastor, eu colocava um paletó, uma gravata, tinha um soquete de feijão, eu não sei se vocês sabem o que é soquete de feijão, os mais antigos vão saber. Soquete de feijão era um pedaço de madeira assim, que a minha avó usava para socar o feijão para dar mais caldo. Entendi. Às vezes ela botava até um prego
dentro do feijão, né, que precisava de ferro. Faz sentido. Tá. Então, só para resumir, eu cresci na igreja brincando de ser pastor, brincando de ser líder de igreja, e o meu sonho já foi se desenvolvendo ali. Eu quero ser um pastor, eu quero ser um líder na igreja na minha tenra infância, né, ainda idade pueril. Mas você, quando se torna adolescente, como é que você permanece na igreja batista? Você sai? O que acontece? Quando eu faço 14 anos, eu tenho vontade de estudar, eu tenho vontade de me formar. Uhum. E era um sonho de todos os meninos estudar no seminário franciscano de Agudos, Seminário Santo Antônio, que era o ensino, o antigo segundo grau, né? Entendi. Eu sou meio velhinho já. E era antes do ensino, é o ensino médio. O ensino médio de hoje era o segundo grau. E eu queria estudar lá, estava na 8ª série, e eu falei, não, eu quero ir, só que era muito complicado, eu não estava sendo acompanhado vocacionalmente, eu não estava mais na igreja católica, já estava na igreja evangélica, e aí então eu tomei uma decisão um dia e fui, já morando em Botucatu, porque minha mãe mudou para Botucatu, minha avó também foi, e eu fui. Minha filha mais velha é botucatuense. Eu sou botucatuense também. E Botucatu, para quem não sabe, é o primeiro lugar criadouro de Saci Pererê no Brasil. Tem botucatuense aí assistindo, gente? Explica essa história de criador de Saci aí, se tiver... Não, tô falando que se tiver alguém assistindo. Mas eu sei que tem, eu morei lá, eu sei que tem. Eu nasci ali no hospital, né, da Unesp, Rubião Júnior, tive a alegria de nascer em Botucatu e depois voltar a morar em Botucatu. E quando eu estava em Botucatu, eu estava estudando no SESI e eu falei assim, eu quero estudar num colégio católico. E eu quero ter formação. E eu falei com a minha mãe, ela falou que não tinha como pagar, e eu fui sozinho no Colégio La Salle. O Colégio La Salle em Botucatu, ele fica atrás da Catedral de Santana. Sim. E eu cheguei lá, quem me atendeu foi o irmão Egídio, na época. O irmão Egídio, muito carinhoso, me atendeu e falou, pois não. Eu falei, olha, eu queria estudar aqui, mas não tenho condições de pagar. Olha. Ele falou, mas por que você queria estudar aqui? Não, porque eu sempre quis estudar num colégio católico. E expliquei as razões ainda, adolescente. E aí ele falou assim, olha, eu vou conversar então aqui e traz a sua mãe aqui. Na outra semana seguinte eu fui com a minha mãe e ganhei uma bolsa para estudar lá. Que legal! E nesse dia que eu ganhei a bolsa, estava um frei lá, né? O frei Afonso Maria Lorezon. Uhum. Ele era, na época, o diretor do santuário que nós temos em Botucatu, Nossa Senhora de Lourdes. Tá. E ele falou assim, olha, já que você vai estudar aí, você não quer morar com a gente? A gente tem um frei lá, o Plácido, que está doente. E você quer discernir sua vocação, você pode morar com a gente, ajuda a cuidar desse frei, dando alimentação. E eu topei. Então, em um mês, eu ganhei uma bolsa para estudar no La Salle e fui morar com os frades capuchinhos no Santuário de Lourdes. Em Botucatu. Em Botucatu. E assim foi que eu voltei para a Igreja Católica. Olha só. Sem a minha mãe praticamente aceitar, mas como eu ia... Sua mãe batista. Minha mãe batista, meus avós, né? Uhum. E a família toda já protestante. Já protestante, mas você foi... Eu fui para querer estudar, mas assim, logo no primeiro mês eu já me apaixonei, né? É mesmo? Porque foi um retorno, né? Foi um retorno. Então mesmo esse é o não seu entendendo. segundo retorno, então, né? Eu acho que esse é o retorno definitivo. E daqui para o céu, lógico. E, William, você ficou esse período lá, você fez o ensino médio? Eu fiz o ensino médio, comecei o ensino médio lá, tá. Aí depois teria que ir para uma casa de formação em outro lugar, né? Porque para quem faz discernimento vocacional, às vezes ele tem a casa propedêutica em um lugar, o aspirantado em um lugar, o noviciado em outro. Sim. E aí eu falei, não, eu não quero ficar longe. E minha família voltou para Agudos, porque era Botucatu, Agudos. E aí então eu fui, e aí o Frei Afonso me ajudou a entrar no seminário diocesano Maria Mãe da Igreja, lá em Bauru, que o seminário é junto com a paróquia São Judas, né? Ficava bem juntinho, São Judas e São Dimas, lá no Jardim Estoril, na Diocese de Bauru. Você chegou a fazer o seminário lá? Sim, eu fui para o seminário, e foi interessante que quando eu cheguei no seminário diocesano, quem era o bispo lá era o Dom Cândido Padim. É um monge beneditino, ele estava se aposentando e estava chegando lá o Dom Aloísio José Leal Pena, um bispo jesuíta muito inteligente. E logo que eu cheguei no seminário, eu fui ajudar a desmontar as caixas do Dom Cândido. Então eu peguei alguns livros de espiritualidade beneditina, que era para os seminaristas, e eu fiquei... E eu tive uma formação, o padre Ivo Martinelli, ele foi o meu reitor lá no seminário, e eu tive a possibilidade de concluir o ensino médio enquanto estava lá. Mas você
considerou a possibilidade de ser padre? Chegou a entrar no seminário como... Você chegou a fazer filosofia, alguma coisa assim? Não, eu considerei a possibilidade... Lembra que eu falei que eu queria ser pastor? Sim, então, sim. já que eu estava na igreja católica, eu falei, não, eu quero o sacerdócio, eu quero servir a Deus. Sim. Eu, Eduardo, Isso sempre foi muito forte. graças você, a Deus, né? eu sempre fui muito religioso, desde pequeno. Eu sempre tive uma experiência assim, se eu quero ser 100%. Eu quero me entregar 100% mesmo. Legal isso, né? Legal isso. Falta muito esse pensamento em muita gente nossa. De dizer assim, olha, se eu quero me entregar, eu quero fazer o 100%. Né? Isso aí, muitas vezes... Oh, meu Deus, como seria diferente, né? Se os nossos grupos, ministérios, pastorais pensassem dessa forma. Como seria diferente, né? Se eu vou fazer, eu quero fazer os 100%. E a minha vida no seminário foi muito legal. Eu tive uma experiência muito marcante no seminário. Não sei se eu posso contar aqui. Pode. Logo que eu saí do seminário e fui ter uma experiência no mosteiro cisterciense, que é na cidade de Claraval, em Minas Gerais, próximo a Franca. Inclusive, um abraço aqui ao Padre Mateus. O Padre Mateus, ele é hoje um líder lá no mosteiro, mas o nome dele é Anderson, né? Eu lembro que eu ia na casa da mãe dele, comer com ele. Tem o nome de lá, religioso, né? Assumiu o nome de religioso. E o Padre Zé Carlos era o mestre de noviços na época, o Dom Carmelo era o abade. E eu saí naquela época, voltei, minha avó começou a ficar doente, e a minha família fazendo uma pressão, e eu voltei então. E quando eu voltei e saí, eu já saí direto e já fui direto para o seminário para fazer teologia na igreja protestante. Então, assim, olha que interessante isso. Houve uma ruptura plena com a igreja católica. Mas por quê? O que ocasionou essa ruptura? Quando eu voltei para casa, minha família, eles não queriam que eu seguisse carreira na igreja católica. Tá. Né? E eu falei, não, então já que eu vou sair, então eu vou e vou direto para o seminário, porque eu quero servir a Deus. Então não vou ser padre, vou ser pastor. E saí... Então foi abrupto. Foi, né? abrupto. Talvez você vai falar assim, pô, mas você não pensou nisso e tal. Não, mas eu recebi um acompanhamento, inclusive eu fui falando disso. Eu sou muito apegado à minha avó, eu fui criado muito com a minha avó. Né? E a minha avó, enquanto viva, ela dizia assim, você vai me trazer muita tristeza se você não for pastor. Ela falava? Falava. Isso. Que pressão danada, bicho. Imagina você chegar, uma família sua dizer assim, se você não for isso que eu tô pensando, se você não for um pregador, se você não for um padre, se você não for um pastor, você vai me dar tanto desgosto. Meu Deus do céu, como isso mexe psicologicamente, viu? Isso mexia muito com o meu coração, a questão emocional. E aí eu voltei para a região de Bauru, fui para o seminário, e enquanto estava no seminário, no segundo ano, eu fui chamado já para cuidar de uma igreja batista. Você fez seminário aonde? Lá em Bauru. Comecei em Bauru. Mas alguma igreja local te enviou? Não, a igreja batista é uma igreja congregacionalista. Né? Então, quando eu fui, você precisa da indicação da igreja, você presta o vestibular. Sim. Claro, na minha época não tinha ainda reconhecimento do MEC, o Seminário Batista em Bauru. Era o Dr. Jasson, que era o diretor na época, quando eu entrei lá. Mas uma igreja acabou me adotando. Entendi. E eu fui ser pastor da igreja batista dessa cidade também no interior de São Paulo, já no segundo ano. Fui cuidar dessa igreja. Só que eu continuei amigo do pessoal do seminário. Continuou a ligação. E aqui que aconteceu uma coisa muito trágica na minha vida. Padre Valdemir Aparecido Fregolente. Hoje, inclusive, é o nome dele. Na Barra Bonita tem, eu acho que um terminal rodoviário com o nome dele, tem uma casa catequética, um centro comunitário com o nome dele, Padre Valdemir Aparecido Fregolente. Esse padre, a família de Barra Bonita, ele fez toda a formação dele acadêmica na Diocese de São Carlos, e depois ele foi para Bauru, transferiu para a Diocese de Bauru, e a gente se tornou amigo. Então eu já estava pastoreando ele como padre. Um dia ele me pediu para fazer uma viagem com ele, né? E fui fazer a viagem. E na volta a gente vinha conversando sobre a igreja. E, infelizmente, um caminhão pegou a gente de frente. Um rapaz bêbado pegou a gente de frente. E, infelizmente, o padre veio a óbito e eu fiquei 21 dias na UTI. Então, isso foi muito marcante. Né? E esse homem é um homem santo, né? Se você perguntar na Barra Bonita. E você estava viajando? Estava viajando, estava no sentado. Você era amigo, o pastor amigo do padre. O pastor amigo do padre. Eu sempre fui, assim, amigo do padre. É mesmo? Né? Porque eu nunca tive problema. Depois, futuramente, quando eu comecei a me aprofundar em outra teologia, em outra igreja... Vai chegar lá? Aí sim, mas, no entanto, por exemplo, tem o padre Daniel, chamado Danico, Daniel Cristiano Nicolini,
Inclusive tem músicas dele na Renovação Carismática. Olha. O Daniel estudou comigo, né? Ele era de Jaú. Então a gente saía do seminário, ia lá para a casa da mãe dele, um grande padre, né? Um padre muito inteligente. Mas nessa época você era bastante já convencido e fiel à teologia batista. Sim, eu já estava... Eu digo a teologia evangélica, né? Porque, o batista é mais evangelical, assim, isso. Né? Aquela questão da separação, igreja e Estado, a liberdade de pensamento do membro, entendeu? A formação teológica consistente, a questão da igreja congregacionalista, o estudo teológico sistemático muito aprofundado, né? Então, entendi. E eu fui caminhando nessa direção. Mas como que esse acidente no qual o padre faleceu te impactou? Primeiro, ele me deixou traumas, né? O acidente, assim, porque igual nós dois, eu sou amigo e de repente nós dois saímos aqui e um morre, né? Lógico. E eu fiquei perguntando, né? Por que eu permaneci vivo e ele que tinha uma missão tão linda, um padre assim... Tô quase batendo na madeira aqui, mas católico não pode ser supersticioso. Recém-ordenado, entendeu? E é um cara fantástico, um padre assim que tinha muito para dar para a igreja. Então, claro, isso me afetou profundamente, né? E eu fiquei abalado com tudo isso. E depois depois de casado, tive visitando a mãe dele lá na Barra Bonita, sabe? Acompanhando um pouquinho. Fui no cemitério várias vezes, né? Eu não sei se você sabe, mas os padres são enterrados no centro do cemitério, com os pés voltados para o portão, né? Porque os primeiros a serem ressuscitados, né? Olha só, eu não sabia disso. Não sei se isso é doutrina, né? Mas não, assim, doutrina com certeza não é, mas é pelo hábito, um costume, né? Mas depois que eu me tornei, acabei me envolvendo com a igreja, eu fui me distanciando. A amizade continua assim, continua um coleguismo, mas não tinha mais um relacionamento, uma conversa. Mas teologicamente, você já começou a elaborar que a Igreja Católica era uma igreja errada, uma igreja... Sim, eu já comecei a entender ali que o catolicismo havia se desviado da verdade. Eu não tinha a Igreja Católica como minha inimiga. Eu não tinha a Igreja Católica como a besta do Apocalipse, mas eu tinha a Igreja Católica como a igreja que em algum momento da história ela acabou se apostatando, se afastando das verdades e até criando outras pseudo-verdades no seu conjunto doutrinário. Aqui no canal tem tanto comentário disso, né? Tanto comentário, dizer, a igreja se desviou, a igreja fez isso, a igreja inventou isso, inventou aquilo. Meu Deus do céu, é uma falta de buscar a verdade, né? De ir buscar realmente a verdade. Vai procurar a história da igreja. Tem muita gente que é cristão e não sabe nem a história do cristianismo, né? Não sabe nem como é que surgiu. É importante, gente. Senão você acredita numa fábula, uma coisa que somente te contaram. Jesus se fez carne e habitou entre nós. Esse Deus se faz parte na história. Esse Deus que criou sim uma igreja. Tem gente que diz assim, mas Jesus não criou uma igreja. Claro que criou uma igreja. Claro que criou uma igreja. Está lá. Ele dizendo a Pedro, tu és Pedro e sobre ti edificarei a minha igreja. A minha igreja. Ele criou uma igreja. É claro que ele criou. Mas você como pastor batista, você foi pastor batista há quanto tempo? Olha só, eu sou 25 anos pastor. E eu fui pastor da Igreja Adventista desde finalzinho de 2011, 2012. Então faz quantos anos agora? Que eu sou 12 anos, mais 13 aanos na Batista. 13 anos. 13 anos. Então 25 anos no Ministério Pastoral. Caramba, é tempo. E o que te faz sair da Igreja Batista e ir para a Igreja Adventista? Essa é uma boa pergunta também. Pergunta necessária. Eu já estava casado, tinha pastoreado algumas igrejas no interior de São Paulo. E na cidade de Jaú, a minha igreja estava crescendo. E a minha igreja, então, ela precisou passar por uma reforma, uma construção. E ali nós contratamos um pedreiro adventista chamado Luiz Barbosa, esposo da Fátima. Desculpa, isso em Bauru? Na cidade de Jaú, São Paulo. E ali esse pedreiro, ele durante 2 anos e 3 meses, ele foi trabalhando comigo, dando material adventista. Os primeiros livros que ele me deu adventista, eu acabei queimando, né? Porque para mim a igreja adventista sempre foi uma seita. Como pastor batista, uma das matérias, seitas e heresias, você estuda em primeiro lugar a igreja adventista. Está lá, né? Então eu não queria nada da igreja adventista, não aceitava. Mas ele insistiu e por questão de amizade eu peguei
E quando eu comecei a conhecer a Igreja Adventista, eu fiquei admirado com a questão doutrinária, com a questão do sábado, do arcabouço, né, da igreja. A Igreja Adventista, sabe, professor Eduardo, é uma igreja muito séria, é uma igreja muito consistente, é uma igreja bonita. E eu, então, depois de 2 anos e 3 meses, essa questão do sábado me atraiu e eu tomei uma decisão. Só que eu não queria ser adventista, eu queria continuar na minha igreja guardando o sábado. Entendi. Né? Então eu fazer com que a sua congregação local também fosse sabatista. Também. Então essa era a ideia. Só que é impossível, né? Você conseguir guardar o sábado numa outra congregação. E aí nós tomamos a decisão e saímos então em 2007 e nos tornamos adventistas. Você já era casado, né? Já era casado, já tinha filho, né? Tinha a Rebequinha já. Inclusive já tinha o Israel recém-nascido. Eu não tinha o Davi ainda. Tá. Eu esqueci de falar com o pessoal, você tem 3 filhos? Tenho 3 filhos. Eu tenho a Rebeca, né, que é a minha mais velha, de 21 anos. Eu tenho o Israel, de 18, e o Davi, que vai fazer 16 agora, dia 20. Maravilha. Né? E sou casado há 23 anos com a mesma pessoa. Maravilhoso. Você diria que o que mais te atraiu para a Igreja Adventista foi a questão do sábado? Sim, foi a questão do sábado. Claro, depois eu fui conhecendo mais a Igreja Adventista, né? A seriedade da igreja, a consistência da igreja, e isso foi me atraindo. Né? Como pastor, eu falei, não, eu quero ser pastor de uma igreja, sim. Você teve que fazer seminário de novo, né? Sim, não seria necessário. Tá? Não seria só fazer algumas matérias. Tá, para complementar. Isso. Mas quando eu fui para o NASP, não sei se você conhece o NASP, onde tem a instituição adventista lá, formação. O que significa essa sigla? Universidade Adventista de São Paulo. Tá. E lá é o seminário teológico de 4 anos. É um seminário muito conceituado, pessoas assim magníficas. E eu cheguei lá e eu falei, não, eu quero fazer os 4 anos também. Eu não quero ser metade adventista, metade pastor, não quero. Se tem que fazer, eu vou fazer. Entendi. Se tem que tomar decisão, é aqui que eu quero ficar. E fiquei os 4 anos e me formei. Aí precisou ser ordenado de novo, né? Houve uma outra cerimônia de ordenação? Para ser pastor adventista, é o seguinte, você tem que fazer os 4 anos de teologia, tá? Você faz os 4 anos. Nos 4 anos você é avaliado pelo seminário e depois, quando você termina, você pode receber um chamado ou não para um campo. Tá. E eu recebi o chamado e mais 4 anos eu fui avaliado. Aí eu fui avaliado pela minha administração e fui avaliado pela igreja local. Eu só fui ordenado depois de 8 anos de formação. A Igreja Adventista, ela preza muito pela formação dos seus pastores. Então, demorou 8 anos, sim. Aí eu fui ordenado novamente. Com imposição de mãos, a esposa presente. Entendi. Então não foi aceita a ordenação batista, né? Não aceita, né? A Igreja Adventista é uma igreja muito peculiar doutrinariamente. E se você é um pastor, se você é um padre, você vai para a igreja, você tem que passar por esse processo também. Ao tornar-se adventista, você foi rebatizado? Fui rebatizado no dia 21 de setembro de 2007. Não precisaria ser rebatizado. Não, a Igreja Adventista, no manual dela, ela reconhece o batismo, se for por imersão em nome da Trindade, de outras igrejas consideradas sérias. Então, o batismo batista é válido? É sério, é considerado Mas sério. Por que foi, então? Você quis? Não, um vice-presidente, um secretário do campo na época, que já se aposentou, ele chegou até mim e falou assim, olha, você veio da igreja, você é pastor, e você vai ser pastor de novo. Então, assim, que exemplo você vai dar para as pessoas depois, quando você for falar de rebatismo? Entendeu? Então, se você não rebatizar, você não vai ser um exemplo para as pessoas. Então não precisava, mas precisava. Não pela igreja, né? Sim, é bom deixar claro que a Igreja Adventista não me forçou a batizar, mas o secretário do campo, que poderia me chamar dizendo se batiza, né? Ou seja, você... A igreja... Porque eu ia falar assim, que você foi batizado 3 vezes. Né? Foi batizado na Igreja Católica, na Igreja Batista e na Igreja Adventista. A Igreja Batista, por incrível que pareça, quando eu cheguei na igreja, eles acabaram aceitando o meu batismo católico. O pastor que estava lá era meio liberalzão, entendeu? Ele falou, não, já foi batizado, beleza? É mesmo? Não fala o nome dele, não, porque eu... Que bom, né? Que bom para ele, então, né? Assim, porque é válido, né? Ele estava falando sobre essa questão do batismo na Igreja Adventista, né? Que aceita, né, por questão de imersão e em nome da Santíssima Trindade, exatamente. Tem muito batismo hoje em dia que acontece que não é válido.
porque as pessoas batizam somente em nome de Jesus. O batismo ele deve acontecer em nome da Trindade, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a fórmula correta de batismo. Se for só em nome de Jesus, não é um batismo válido. E, infelizmente, eu tenho visto muitos vídeos de batismo protestante, né? No Instagram, outras redes sociais, de pessoas sendo batizadas assim, em nome de Jesus. Te batizam em nome de Jesus e tal, como se fosse apenas um pertencimento àquela igreja, né? Que não é o sentido do batismo, não é esse. Não é só a questão de você se sentir pertencente a uma igreja, né? Daquele núcleo que está acontecendo, que você está chegando, mas sim de se tornar filho de Deus. O batismo ele traz em nós essa marca, né? Ele deixa em nós essa marca de nos tornarmos filhos de Deus, deixar de ser pagão. E aí, quando é vindo também de outra igreja protestante, que se foi feito, né, um batismo em nome da Trindade, a igreja também aceita. Os batistas vão atrás dele, hein? Falar nisso, eu quero mandar um abraço pro pastor Márcio, da Igreja Batista, que não me batizou, mas fez o casamento, fez meu casamento. Foi meu professor e fez meu casamento. Tá certo, tá certo. Bom, agora a gente chegou no momento da sua história que você se torna adventista. A gente está com 2.190 pessoas nos acompanhando, um novo recorde aqui no canal, mas eu acho que a gente pode chegar a mais pessoas, então eu convido você para você compartilhar essa live, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a essa história tão fascinante, tão edificante do nosso irmão Wilde Oliveira. Também convido você a se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Escreve aqui também. Não está aparecendo aí? Pode colocar aí para se inscrever. Professor, sobre a minha ida para a Igreja Católica, eu não sei se eu posso fazer isso, mas dividir em dois aspectos. Claro. Não, a sua visão sobre a Igreja Católica quando você era adventista. Ok, perfeito. Como eu disse, a minha formação na Igreja Adventista ela foi muito substancial. A teologia na Igreja Adventista ela é muito forte, eles prezam muito pela questão da educação teológica, mas a visão profética e apocalíptica do Adventismo é ver a Igreja Católica Apostólica Romana como a grande prostituta do Apocalipse. Tá. Então, quando você se torna adventista, a visão que você tem da Católica Apostólica Romana esta é a grande prostituta, e o protestantismo, aí que entra a questão, que às vezes as pessoas acham que a adventista faz parte do protestantismo, mas não. Não faz, né? A visão da Igreja Adventista é o seguinte, a Igreja Católica é a mãe e as outras igrejas evangélicas são as filhas. Pelo fato delas não guardarem o sábado. Então, assim, todo mundo que tem o domingo, que guarda o domingo, faz o culto no domingo, como se fosse um dia de guarda, para a teologia adventista, todas essas são igrejas corrompidas. Tá. E que no final dos tempos, e que está chegando, para a teologia adventista, haverá uma união do poder papal, que é o chifre pequeno de Daniel, juntamente com o protestantismo apostatado. Então vai se unir Igreja Católica e Igreja Protestante e vai perseguir o povo de Deus adventista. Meu Deus do céu. É muito importante você falar isso, Will, porque o adventista contemporâneo, e eu estou falando como alguém de fora, eu entendo muito de presbiterianismo, tá? Mas o adventismo eu estou falando como alguém olhando de fora. Ele se esforça para ser visto como evangélico, como parte de um todo maior. Inclusive, quando recentemente o pastor André Valadão disse que o adventismo é uma seita, o Rodrigo Silva e aquele outro que você estava me falando que é jornalista, Leandro Quadros, eles se manifestaram com bastante contundência contra, obviamente, o André Valadão, mas também dizendo assim, isso é uma tristeza, porque a gente procura caminhar em unidade com eles, a gente só tem algumas pequenas diferenças doutrinárias. Aí no seu bairro, onde você mora, na sua cidade, tem igreja adventista aí por perto de vocês? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E qual é a ação deles dentro da sua cidade, dentro da sua comunidade? Como é que são vistos, tá? Deixa aqui que eu quero saber. Não sei o quê.
Mas você está me falando, então, que na crença oficial, a igreja é a prostituta e as protestantes são as filhas da prostituta. Só quero fazer Ai, meu Deus, quase que ele solta agora. Ai, Jesus Cristo, meu Deus do céu, misericórdia. um discernimento aqui da minha fala, para que todos que estão me assistindo, aqui não é uma crítica aos adventistas. Sim. Não é uma crítica aos adventistas, até porque eu nunca tive plano de sair da igreja adventista. E também, gente, quem acompanha o canal, quem acompanha o meu ministério, e também o ministério, o apostolado do William, aqui também. A gente leva pancada o tempo todo e quer saber, ok, não tem problema, como a gente conversava ontem, né? É impossível ofender quem já morreu, né? Ou impossível ofender quem já morreu. A gente já morreu. A gente já foi sepultado em Cristo. Então, Gálatas 2:20, né? Já perfeito. Não sou eu, mas que vivo, mas Cristo vive em mim. Mas não é porque a gente apanha que a gente quer bater. A gente não quer bater em pessoas. Eu não quero criticar indivíduos. Aqui mas também. Eu me reservo no direito de criticar, sim, ideias teológicas que eu discordo. Ora, todo mundo pode falar o que quiser da Igreja Católica, e eu não posso expor o contraponto? É claro que eu posso. Então, eu quero que vocês entendam toda a fala aqui do William, e pela confiança até que vocês têm em mim, no William, me acompanhando aqui. Se você chegou hoje por causa do William, não me conhecia, essa é uma característica do meu apostolado. Eu não ataco pessoas, mas eu exponho crenças na minha concepção teológica e segundo a verdade católica, que é a verdade, é a realidade, estão erradas. Tá? Então, só esse disclaimer aqui. Isso. Pode continuar, por gentileza. Tá. O Adventismo, ele nasceu oficialmente como igreja institucionalizada em 1863. Tá. 1915, Ellen White morreu. 1863. A igreja não queria se institucionalizar por questões de que poderia parecer com a Babilônia, tal. Então eles não queriam, mas pela questão da lei nos Estados Unidos, acabaram se organizando. E desde o início a igreja, inclusive, tiveram crenças que foram problemáticas. Por exemplo, eles acreditavam na teologia da porta fechada. O que significa isso? Significa, assim, que quem estava salvo naquela época já estava salvo, então não havia mais oportunidade para ninguém. Nem dos futuros? Nem dos futuros. Aqueles ali que estavam esperando Jesus voltar em 22 de outubro de 1844, e Jesus não voltou, esse era o povo escolhido. E isso era parte da doutrina oficial da igreja? A igreja, na realidade, adventista, ela não tinha uma doutrina oficial. Ela foi construindo uma cadeia de crenças. Fazia parte, então, da tradição oral. Vamos colocar assim, né? Inclusive de alguns escritos. Só que aí foi mudando e a igreja foi se tornando muito legalista. Né? A igreja adventista do sétimo dia, inclusive, ela não nasceu guardando o sábado. Não? A igreja adventista... Então ela era igreja adventista do oitavo dia? Ou de dia nenhum? Não. Tinha um movimento que começou com Guilherme Miller, que chamava o movimento millerita. Então, várias pessoas de várias denominações religiosas entraram nesse movimento para pregar a volta de Jesus. E aí surgiu, então, esse grupo que Jesus não veio, eles ficaram perdidos, aí eles tiveram uma visão, né? Um homem teve uma visão, Irã Edson, que ele estava atravessando o milharal, decepcionado, e aí ele teve uma visão de que Jesus passou de um lugar santo para o lugar santíssimo no santuário celestial. Ou seja, eles tinham errado o evento, mas a data estava certa. Eles precisavam dar uma resposta. Ai, meu Deus. Ou seja, eles marcaram uma data para a volta de Jesus, Jesus não voltou, eles tiveram que ressignificar o que seria aquilo. Eles falam que não foi marcado por eles, que foi marcado por Guilherme Miller ou outros milleritas. Mas, na realidade, a gente sabe que o protótipo, a gênese do adventismo, sim, eles acreditavam, tanto que hoje defende a visão de Daniel 8,14 baseado nesse texto. Tá. Então, se foi outros que marcaram, por que eu defendo as 2.300? Bem, mas esse é outro contexto. Tá. Então, a igreja se tornou muito legalista. E em 1888, eles tiveram um grande encontro em Minneapolis, e a igreja, então, através de um jovem pastor chamado Wagner e Jones, eles romperam um pouco essa questão e começaram a pregar um pouco da justificação pela fé. Mas mesmo assim, no seio do adventismo, tinha várias pessoas de várias igrejas. E tinha, por exemplo, o próprio Tiago White, que era marido de Ellen White, não acreditava na Trindade. Oh. Então demorou para eles acreditarem na Trindade. Mas Ellen White acreditava. Ellen White acreditava porque Ellen White era metodista. Tá. Né? Graças à Igreja Católica, Ellen White acreditava. É verdade. E, bem,
E a igreja adventista, então, ela começou a se abrir mais para essa questão de, eu acho que talvez da fé, não só do legalismo. Só que a igreja, quando chegou no Brasil, ela chegou num contexto alemão, né? Chegou lá em Santa Catarina, algumas coisas vieram empacotadas. Mas ela veio dos Estados Unidos, né? Para o Brasil, não. Para o Brasil foi da Alemanha. Foram missionários alemães que trouxeram? É que, na realidade, assim, eles embrulharam coisas que chegou no navio, chegou na Argentina e chegou no Brasil também, né? Em Gaspar Alto, Santa Catarina. E quando eles abriram, por exemplo, o sabão que estava embrulhado numa folha e começaram a ler, era a mensagem adventista. E assim foi. Então, aí eles pediram para que um pastor fosse atender lá. A igreja nasceu nos Estados Unidos, mas a mensagem adventista chegou no Brasil e na Argentina, em Três Rios, através dos alemães. Entendi. Né? Por isso que nós temos muitos adventistas na região sul do Brasil. Tal. E é interessante que durante todo o meu tempo como pastor, Eduardo, eu sempre fui às igrejas católicas por onde eu viajava. Eu me sentia acolhido, eu me sentia no útero da mãe quando eu entrava dentro da igreja católica. Era como se a igreja estivesse me abraçando e eu me sentia protegido ali. Não sabia explicar o porquê. Gostava de ir no mosteiro. Eu me sentia em paz. Eu fazia retiros como pastor, todo ano, de 3, 4 dias no mosteiro. Então, assim, e aí quando eu ia numa missa, sentava lá no fundo, às vezes escondido para ninguém saber que eu era pastor, e eu vi o padre levantando ali, fazendo, eu começava a chorar. E aí eu falei assim, bem, eu vou começar agora a minha jornada para o catolicismo. E comecei a me aprofundar de novo no catolicismo, a estudar aquilo que eu nunca tinha estudado, agora já numa idade de compreensão maior, numa maturidade maior, numa compreensão teológica maior, para quebrar tudo aquilo que eu acreditava como adventista sobre a Igreja Católica. Esse é o grande conceito, né? Muitas vezes muitas vezes tem pessoas que têm uma verdade, tá? Absoluta sobre a Igreja Católica daquilo que só falaram para ela, né? Não do que a Igreja realmente fala, não do que a Igreja realmente diz, seus documentos, a sua doutrina, não. Somente do que te falaram sobre a igreja. E aí, por isso que a gente tem visto tanta gente se convertendo, saindo do protestantismo e indo para a igreja católica. Porque verdades foram omitidas dentro dessa formação que essa pessoa teve. Mentiras foram contadas, né? Em relação à igreja. E aí, quando essas pessoas vão procurar os documentos da igreja, vê que tudo aquilo que ensinaram para ela era mentira. Era só um espantalho para te afastar dali. Então eu comecei a estudar. E é interessante que a Lívia aqui, ela não dirigia há algum tempo atrás. Hoje dirige muito bem, mas ela não dirigia, então eu tinha que levá-la a trabalhar. E às vezes era longe, e ela tinha que ficar 4, 5 horas no trabalho, e eu não tinha para onde ir. E aonde que você encontra um lugar aberto para ficar? A igreja. Se está nevando, se está chovendo, qualquer lugar. Igreja. E eu entrava na igreja. E eu sentava bem de frente do sacrário. Quantas vezes eu chorava. Jesus, eu tenho saudade de ti. Caramba. Eu preciso do Senhor. Me ajuda. Eu preciso do Senhor. Se é verdade tudo isso, me mostra. Sabe, cai um raio aqui agora, quebra tudo, entendeu? E não caiu nenhum raio. Não quebrou nada disso, mas foi quebrando meu coração. Foi quebrando meu coração, e sem ninguém saber, até que eu cheguei a um ponto que eu falei, bem, eu estou estudando sobre a Igreja Católica, a Eucaristia está me atraindo de volta, e eu lembro um dia eu estava fazendo a ceia na minha igreja, a igreja organizada, como pastor, eu fazia a cada 3 meses, e tem que fazer o lava-pé junto, faz parte, né? Explica isso aí para o pessoal. Faz todo... Porque, por exemplo, quando eu era pastor, a igreja presbiteriana, a Eucaristia, a gente chamava de Eucaristia, né? A gente chamava de Santa Ceia. A Santa Ceia era mensal. Então era todo primeiro domingo do mês à noite e todo terceiro domingo do mês de manhã. Mas não existia uma regra. Ou seja, se o pastor quisesse fazer bimestralmente, ele podia. Se ele quisesse fazer semanalmente, ele podia. Mas existia meio que uma convenção
Entende, gente, a diferença de regra para convenção, né? Isso era convencionado, assim, que a Eucaristia, a Santa Ceia na Igreja Presbiteriana era mensal. Na Adventista era trimestral e isso era regra? É que o pastor adventista, ele cuida mais do que uma igreja. Tá. Né? Então, às vezes, fica difícil você fazer mensal. Tem pastor no Brasil que cuida de 10, 15, 20 igrejas, né? Eu já cuidei de 5, de 4. E é trabalhoso, né? Você tem que trabalhoso. Você tem fazer o ritual de lavar os pés. Isso. É um lava o pé do outro? Isso, uma pessoa lava o pé do outro. Tem sala separada só para família, às vezes para casais, mas normalmente o homem lava do homem, a mulher lava da mulher. Tá. E numa igreja organizada, a cada 3 meses. Num grupo, é a cada 6 meses. Entendi. O manual orienta a ser feito. Caramba. Não é assim uma lei, mas uma orientação do orientação. manual da igreja. E quando você ia fazer? Quando ia fazer, tem uma orientação do manual que você não pode usar fermento no pão. Tá. E o pão, depois de consagrado, você tem que ou jogar, enterrar ele, ou você tem que queimar, porque ele está consagrado. E eu parei para pensar, falei assim, peraí, se é só um símbolo, Por quê, né? por que tem que queimar? Se é só um símbolo, por que tem que enterrar? Por que é tido como, mas porque orou? Mas se orou, está consagrado. Então isso começou a eu questionar. Falei, peraí, então a transubstanciação é correta. Uhum. Então eu realizando a ceia, no mesmo momento que eu estava lá erguendo o pão, dentro da minha cabeça, dizendo, isso aqui não está valendo nada. Uhum. Entende? Porque é só um símbolo. Uhum. João 6 caiu por terra aqui, Sim. nesse momento. E quando você é sincero, Eduardo, você não consegue ficar num lugar simplesmente atuando como se fosse um artista, um ator. Ah, com certeza. Não era justo primeiro com Deus, Uhum. não era justo com a igreja, que acreditava que o pastor estava ali para cuidar do seu rebanho, que acreditava naquelas crenças. Eu já não estava mais acreditando. Não era justo com os meus filhos, com a minha família. Então, o que era mais justo eu fazer? Me demitir. Claro. E no momento da demissão, pra você ter uma ideia, o meu presidente não queria que eu saísse. Ele me deu um sabático de 3 meses. Não, vai pensar bem, não vai sair, a gente quer você aqui. Entendeu? Muitas pessoas acham que quando um pastor sai, saiu por problema. Ou saiu por adultério, porque roubou, não sei o quê. Não. Eu saí porque eu me apaixonei pela Igreja Católica, Amém. entendeu? Eu saí porque eu queria estar na Igreja Católica. Eu saí porque eu descobri que a verdade que eu tanto busquei estava onde eu nunca deveria ter saído. É, verdade. Então você entrava numa igreja, que bonito isso, ficava lá dentro do útero, ficava diante do sacrário, ou seja, a Eucaristia exerceu essa atração irresistível. O Papa Bento XVI, ele tem uma frase muito bonita, né? Ele diz, a Igreja Católica, ele dizia, né? A Igreja Católica não cresce por proselitismo, ela cresce por atração. Né? Maravilhosa essa frase dele. Mas você disse também, aqui eu quero investigar, tá? Você disse que você começou a questionar algumas doutrinas adventistas. Eu queria que você mencionasse aí pelo menos uma, duas, que é uma doutrina que, para ser adventista, você não pode não crer. Primeiro ponto, hoje, eu não sei se mudou alguma coisa, mas o voto batismal... O que é o voto batismal? Na igreja adventista, você recebe um estudo bíblico antes de se batizar. Pelo menos deveria ser assim. Uhum. E você faz um voto na frente de toda a congregação ou diante da comissão da igreja, que são os administradores da igreja. E nesse voto, você pode fazer ele resumido ou você pode fazer ele completo. Mas no voto, inclusive na ficha de batismo, você tinha que responder ali. Você crê em Ellen White como profetisa de Deus? Então, assim, para ser membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, você tem que crer que Ellen White é a profetisa de Deus. E crer nos escritos dela como palavra de Deus. E ponto final. Se alguém disser o contrário, isso não é verdade. O voto batismal, você tem que confessar lá. Entendeu? Que crê. E aí eu falei, eu já não creio mais. Entendi. Ela escreveu coisas boas, mas eu comecei a ler coisas, por exemplo, que já não fazia sentido. Vou dar um exemplo. Posso dar um exemplo aqui? Por favor. Por exemplo, que não deveria casar brancos e negros. Ellen White escreveu isso. Por mais que seja num contexto de luta americana, de um contexto talvez de racismo que prejudicaria a criança, mas ela escreveu. Uhum.
escreveu, por exemplo, ela foi visitar, se eu não me engano, Saturno, Netuno, esqueci agora, e ela encontrou Enoque lá e conversou com Enoque lá. Enoque está lá. Eu não posso Misericórdia. rir, porque então, eu sou respeitoso. então, Mas ela escreveu que foi para outro planeta. foi para outro planeta e encontrou Enoque lá. Tá. Entendeu? Então, esse negócio do homem pisar em Marte ser uma corrida, né, espacial já está atrasado, então. Porque a Ellen White já viajou já pelo universo e visitou outros planetas. Caramba, velho, como a doutrina, né, que se é ensinada em outras igrejas, ou algumas pessoas podem dizer, não é uma igreja, é uma seita, o que você quiser pensar. Como isso mexe, né, com a cabeça da pessoa. A pessoa dizer, olha, não, eu fui até Saturno e visitei e Enoque tá lá. Caramba, e você ser obrigado a acreditar nisso. Se você não acreditar, você não faz parte da doutrina. É mais fácil acreditar que Ellen White foi a Saturno, visitou Saturno, encontrou Enoque lá, falou com ele, do que acreditar na virgindade perpétua de Nossa Senhora, do que acreditar na transubstanciação que acontece na Santa Missa, do que acreditar na intercessão dos santos, do que acreditar que Jesus é corpo, alma, sangue e divindade nas espécies eucarísticas. É muito mais fácil para muita gente aí acreditar que uma pessoa viajou pelo universo e foi para outro planeta do que acreditar naquilo que está dentro da Bíblia, onde Jesus se diz verdadeiramente corpo, verdadeiramente sangue, e aquele que come minha carne e bebe meu sangue viverá eternamente. Gente, eu vou deixar o testemunho do William de Oliveira, né? De Oliveira aqui no link completo para você assistir lá no canal Catolicismo Blindado. Tem muita coisa ainda para assistir desse testemunho, tá bom? Não perde não, vai lá.